Olá, eu sou Luciano Procópio e este é o Crônicas do Além Retrô, a mesma colaboração entre os podcasts Defining Ghosts e o Relatos do Além, só que fazendo a arqueologia sonora dos relatos dos ouvintes, e hoje vamos voltar no tempo para o relato dos ouvintes número 155, segunda parte. Bom, tenho dois relatos para compartilhar. O primeiro é, assim, eu estive indiretamente relacionada nesse relato, né? Porque aconteceu, na verdade, foi a minha irmã que viu tudo, mas eu acabei escutando. E, assim, acho que era. Isso tem mais ou menos uns 7 anos que aconteceu. Então, era uma época que eu já gostava, sempre gostei de ufologia, então sou uma das pessoas aí que ficaram carentes do Hangar 18. Mas eu sempre gostei de ufologia e sempre tive muito ligada nesses assuntos, mas sempre tive muito medo também. E assim, há 7, 8 anos atrás, que é quando se passou esse relato, não tinha todo o conhecimento, todas as informações que a gente tem hoje, né? Hoje em dia, você consegue bastante informação no YouTube, na internet, tem muita gente que fala disso, tem até a parte espiritualista que eu particularmente gosto bastante. Mas assim, era um meio de semana, minha irmã estava retornando da escola, ela estudava à noite, né? Ela estava no ensino médio, né? Estudava à noite, todos os meus irmãos estavam em casa, minha mãe estava todo mundo em casa, inclusive eu. E era, sei lá, umas 10h30, 11 horas, e ela estava retornando. E aí, por volta desse horário, assim, acho que era uma terça-feira, é, eu escutei um barulho de VAP, né? Aquele barulho intenso de VAP, né? Uma sensação assim, um barulho esquisito, sabe? Era tipo algo assim nesse sentido. E eu achei estranho. Meu irmão mais novo também escutou esse barulho, a gente, nossa, que estranho, né? E aí, daqui a pouco aparece minha irmã assim, tipo, pálida, assim, correndo, desceu as escadas, assim, da casa com tudo e, assim, passada, tá? Coitada. Ela tava, assim, ela tava muito impressionada, assim, com o que ela viu. Então, aí, o que que ela viu, né? Bairro, né? Eu morava em São Paulo, né? Num bairro de São Paulo, na Zona Norte. É um bairro, tipo, com muitas pessoas, né? Era um lugar bem residencial, a parte, assim, mais de periferia mesmo, né? Ali, sei lá, perto do Jaraguá, para aqueles lados. E muita casa. Então, o que ela viu, basicamente, a gente entende que foi só ela que teve aquela visualização, porque é, deveria ter sido visto por muitas outras pessoas, né? E não foi o que aconteceu. Foi só ela que viu aquilo. Então, basicamente, o que ela viu foi uma nave sobrevoando, assim. Tipo, ela falou que a rua da casa da minha mãe é uma descida, né? Então, uma descida, assim, mais ou menos de uns 200 metros, assim, uma descidinha. E embaixo dessa descida tem meio que uma rotatória e ela tava meio que no topo da subida e quase na rotatória ela viu bem perto, bem próximo, bem baixo, assim, coisa de, sei lá, 200 metros, assim, a nave, né? Uma nave, ela era oval, aquela nave tradicional. Ela falou que era uma cor de um grafite, era um preto meio estranho, mas que chegava a ser como um grafite. E ela tinha luzes, ela piscava azul, verde, ao redor mesmo assim, e tinha umas janelinhas, né? E nessas janelinhas ela conseguiu visualizar dois seres, e esses dois seres que ela visualizou tinha a cabeça, ela conta que não era tipo o Grey, sabe? Que tem a cabeção redonda assim, era uma cabeça com uma protuberância, então, ou seja, era uma cabeça que subia meio que não um chifre, mas tipo um calombo, assim, sabe? E ela viu a silhueta daqueles seres e ela ficou paralisada por alguns minutos. E foi aí onde ela conseguiu voltar e entrar em casa e contar toda essa história pra gente. Até hoje ela tem pavor, né, de alienígena. Ela tem um contato com a parte espiritual, ela teve algumas visões aí, ela tem, né, uma espiritualidade
mais assim, aguçada. Ela não tem medo disso. Inclusive, ela tem algumas histórias, né? Eu peço até para ela compartilhar com a gente aqui em outro momento. Mas ela tem esse contato, mas com alienígenas ela tem um pavor gigantesco, porque ela ficou traumatizada com essa ocasião aí, com isso que aconteceu. Ela ficou traumatizada, ela tem muito medo, coitada. E eu participei indiretamente, né? Porque eu escutei o barulho. A gente escutou, ela falou que o barulho era tipo, sabe, tipo uma VAP. Algo muito diferente, algo muito estranho, algo muito, assim, fora do normal. E só ela tava visualizando aquilo, porque imagina, um lugar totalmente residencial, assim, tipo, com um horário que, sim, as pessoas não estavam muito na rua, mas com certeza com aquele barulho e aquele negócio gigante numa altura muito baixa. E outras pessoas, né, teriam visto. Ia virar um burburinho aquilo, mas até onde a gente sabe, a gente também nunca perguntou pra ninguém da vizinhança, a gente entende que ninguém viu também, né? Mas esse primeiro relato da minha irmã que teve o contato com um contato aí com os alienígenas. Até falei pra ela no futuro aí, a gente buscar uma regressão, porque vai que ela foi abduzida e a gente, né? E ela não tá sabendo, né? Bom, e o meu segundo relato. E antes de irmos para o segundo relato, acho que cabe aqui alguns comentários, né? Bom, existem alguns pontos aqui que são bastante evidentes quando a gente aponta para que a descrição da nave, né? Então, formato oval, a cor, a coloração, grafite ou preto metálico, o padrão das luzes que nem sempre são parecidos, enfim, mas luzes principalmente desses objetos. Mas o que me chama a atenção aqui é essa similaridade com outros fatos deste padrão de formato e possivelmente da cor. E é interessante que ela conseguiu observar janelas e seres nessas janelas, e pela visão e pelo que se observou, fica na observação do relato que não eram os famosos greys, né, os greys clássicos, os cinzas. E uma outra porção do relato também direciona a essa perplexidade quanto a testemunhar uma aparição como essa, nessa paralisia temporária, que normalmente está atrelada a esses casos, mas eu não diria nem só pelo lado sobrenatural da aparição, do avistamento de OVNIs e de extraterrestres, mas o fato em si ser extraordinário e gerar essa sensação, esse torpor enquanto se observa um fenômeno quanto esse, né? Bom, há algumas associações, é claro, né? A gente não pode deixar de associar ao caso de Varginha, há também abduções que nos seus detalhes trazem a paralisia. E esse fenômeno que ela relatou assim, de só uma pessoa ver, que é o que a gente vem comentando aqui no canal, e aqui para o Crônicas do Além Retrô, que o que deixa e transforma alguns relatos em algo bastante expressivo são experiências compartilhadas, e no caso dela, tendo sido a única a ter visto aquilo, realmente ser a única, aonde a gente encontra alguma correlação com o que chamam de screen memory, né? Aquela memória seletiva, uma percepção alterada em contatos próximos, e justamente esses contatos que, pela extraordinariedade deles, acabam gerando impacto na memória, da forma como a gente, depois de passar por eventos assim, acaba tendo fragmentos apenas dessa memória, e da forma como a paralisia acaba refletindo dentro do comportamento da pessoa, né? Mas vamos para o próximo relato da Maiara.
Ele é meu mesmo, né? Na verdade, sim, sendo bem sincera, eu nunca vi nada de especial, eu não tenho nenhum contato com seres e nada, assim, nunca vi fantasma, nunca vi nada, graças a Deus que eu morro de medo. Mas eu tive alguns sonhos da minha vida que foram premonições, às vezes alguns avisos, e teve um que foi bem forte, que eu aleatoriamente sonhei com o primo de uma amiga de infância, e a prima também, sonhei com esses dois. Os dois primos de uma amiga de infância. E eu sonhava que eu os encontrava perto da escola que a gente estudou, né? E aí eu falava com essa prima dela, falava, fulana, cadê o Juninho? Sei lá, vou colocar um nome fictício aqui. Ela falou, o Juninho tá lá pra trás, lá pra frente. Aí meio que eu caminhava nesse sonho e o Juninho, quando eu ia perguntar de novo, quando eu estava mais à frente, né, numa avenida perto da casa dele, falou, não, o Juninho morreu. Juninho teve um acidente ali de moto, ele faleceu, né, um acidente ali, né, e aí eu fiquei com aquilo, porque foi um sonho tão aleatório, com pessoas tão aleatórias, tipo, tudo bem, eu sonhar com a minha amiga de infância, mas sonhar com os primos dela, eu achei aquilo totalmente, assim, estranhíssimo demais. E aí entrei no Face, acordei, assim, né? Entrei no Facebook pra dar uma olhada, ver se tava tudo bem com eles, né? Porque eu tinha ali o perfil deles. Entrei, aparentemente tava tudo ok. Pensei até em mandar uma mensagem pra essa minha amiga, falar, olha, seus primos estão bem, porque eu tive um sonho assim, assado. Mas eu achei meio estranho, assim, meio creepy, né? Ficar mandando esse tipo de coisa. Então, falei, tá tudo certo, né? Bom, uma semana depois, dá até um arrepio, assim. Uma semana depois, eu vi essa minha amiga compartilhando que esse primo dela tinha falecido no acidente de moto. Então, ai, tô até arrepiada, porque foi algo muito, assim, estranho. E ele realmente se foi nas circunstâncias que eu havia sonhado e foi algo muito ruim. Eu não falei com essa minha amiga, não tive coragem. E assim, foi muito estranho. Acho que o mais forte que eu tive foi esse, né? E são esses os meus relatos, né? É, eu já tive, trazendo um complemento aqui ao relato pessoal da Maiara, eu já tive um sonho, acho que até comentei em algum episódio anterior, em que tinha passado por um assalto, e aí acordei, não recordei do sonho logo em seguida, mas no dia seguinte é certo que eu fui assaltado e enquanto o assalto ocorria, vinham todas as cenas e parecia até que eu sabia qual era o segundo seguinte a acontecer, uma situação muito bizarra e que acabou me gerando um grande pavor de ter sonhos iguais, posto ter vivido aquilo que sonhei e que foi premonitório, só que comigo mesmo. E no caso da Maiara, ela sonhou aí com os primos de uma amiga, e aí eu consigo fazer de uma forma primeira e direta, mesmo que com uma visão sobrenatural do relato, mas eu vejo a sincronicidade que Jung trabalha, justamente talvez aí pela amizade dela e essa amiga e de algo trágico ocorrendo na vida dessa amiga, logo alguém importante para Maiara. E aí acaba essa sincronicidade acaba conectando as duas de forma, perdão, muito afetiva, que vai além da amizade, que vai para aspectos sensoriais de percepção e não indo direto para um sonho premonitório que envolve algo tão trágico, mas eu pelo menos conheço alguns relatos particulares, pessoais, de pessoas muito próximas a mim, que acordaram angustiadas no meio da noite, pensando em determinadas pessoas, e depois acabaram entendendo que alguma coisa havia acontecido direto ou indiretamente com aquela pessoa que havia sonhado ou sentido aquela angústia, ou até mesmo não em sonho, mas sim no dia a dia pensar muito numa pessoa e aquela pessoa aparecer.
Eu uma vez, né, para não ir para o lado só creepy, né? Para não ir para o lado das perdas, das tragédias, eu lembro que ainda nessa visão de sincronicidade, eu estava num ambiente onde alguns aspectos me associavam às lembranças de um grande amigo. E eu estava no primeiro andar desse ambiente, e aí logo que acabei de pensar, caramba, o fulano bem que podia aparecer por aqui. E foi terminar esse pensamento e essa pessoa termina de subir as escadas para esse primeiro andar de frente para mim. E são as sincronicidades, pessoas que não só têm alguma ligação, mas naquele momento a situação reconectou aquelas pessoas e acabou realmente acontecendo alguma questão, né? Então nós vamos agora para o relato do Lucas. Eu sou Lucas, sou de São Luís do Maranhão, terra de muita encantaria, terra de muitas lendas, magias, terra de muitas histórias macabras. Então, a história que eu vou contar não aconteceu comigo. Eu sempre tive muito interesse nesses assuntos sobrenaturais. Sempre busquei essas histórias de interior, histórias de visagem, como a gente chama, na minha família, nos meus amigos, em conversas com pessoas mais antigas, conversas com pessoas que moram no interior, em áreas mais afastadas, onde tem mata, enfim. Assim como, acho que em todo o Brasil, muitas lendas, curupira, caipora e cavalacanga, tem de um tudo por aqui. Mas a história que eu vou contar aconteceu com uma pessoa conhecida minha, uma pessoa próxima, no município de Primeira Cruz, Maranhão, certo? Eu vou usar nomes fictícios aqui para não expor a pessoa. Aconteceu com a minha amiga chamada Márcia. A Márcia, moradora de Primeira Cruz, uma cidade pequena no interior do Maranhão, perto dos Lençóis Maranhenses, e com a sua amiga Regina, certo? A Márcia é minha amiga e a amiga dela é a Regina, que eu não conheço. A Márcia nos contou o seguinte, que a Regina, sua amiga, conhecia um homem da cidade, dos seus 40 e poucos, 50 anos. Esse homem era alcoólatra e a Regina se envolvia com ele de forma amorosa em troca de alguns favores. O que ocorre? É sabido que esse homem, que eu não sei o nome, ele mexia com magia negativa, fazia lá suas feitiçarias. E a Regina, em troca de alguns favores, solicitava para ele que ele fizesse algum tipo de magia para ela conseguir alguma coisa, para ela conseguir ficar com alguém que ela queria ficar, conquistar um namorado, ou conseguir algum dinheiro. Toda vez que ela precisava, ela recorria a esse homem. Vou chamar aqui de, não sei, vamos falar aqui José. Então, a Regina ia até ele, solicitava algum favor, e ele prontamente atendia, através de feitiçaria, de magia negativa, mas desde que a Regina ficasse com ele, tivesse encontros sexuais com ele, certo? Essa era a condição. Ele fazia o que ela queria, através de magias, mas ela tinha que ter encontros sexuais com ele. Um belo dia, ela pediu alguma coisa para ele, para o José, esse homem misterioso lá da região, que também era alcoólatra, vivia perambulando pela rua. A Regina pediu algum favor para ele e ele fez lá suas feitiçarias e conseguiu. Só que em troca ela tinha que visitá-lo de noite. À noite ela deveria ir até o encontro dele para ter relações. De certo que a Márcia estava com a Regina, estavam conversando e passou o tempo, elas perderam a hora e de fato foram para a casa da Regina. E ela não foi onde o José, não foi cumprir o combinado com ele de ter relações com ele nesse dia. E a Regina já sabia que quando acontecia isso, alguma coisa ela teria que pagar. Foram para casa, foram deitar, né? Chegando na casa da Regina, ela falou para Márcia: Márcia, não fica com medo, porque ele vai vir aqui de noite, certo? Você não deve ter medo, ele vai vir aqui de noite. A Márcia não entendeu muito, ficaram conversando. Quando deu por volta de meia-noite, 1h da manhã, na casa da Regina, bateu-se na porta. Primeiro bateram na porta da frente. Em menos de 15 segundos bateram na porta de trás. Depois novamente na porta da frente. Elas começaram a ficar nervosas. A Márcia começou a ficar com muito medo. Perguntou
Regina, Regina, o que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? Ela disse, calma, amiga, calma, que ele tá aqui. Ele veio me cobrar. E a Regina tentando acalmar a Márcia. E ao mesmo tempo batia na porta da frente, depois batia na porta de trás, batia nas janelas. Era barulho de batidas na casa inteira, ao redor da casa inteira, ao lado da casa, no quintal. Zoada de panela caindo, zoada de tudo sendo destruído. E essa zoada era acompanhada uma zoada de um porco, como se fosse um porco grande, fazendo aquela zoada característica, roncando, né? E a Márcia já estava desesperada, querendo sair correndo na rua, fugir dessa situação terrível. A Regina falou, amiga, não vai, não vai, eu preciso falar com ele para ele se acalmar. E o porco continuava rondando a casa. Um porco fazia muitas zoadas, zoadas horríveis, batendo nas portas e janelas ao mesmo tempo. A Márcia estava desesperada, correu várias vezes para a porta, até que a Regina chegou, puxou a Márcia pelos cabelos, pelos braços e falou, amiga, você tem que ficar parada aqui, você não pode ir lá fora. Eu vou resolver essa situação. Eu causei esse mal. Ele tá vindo cobrar a mim. A Regina falou pra Márcia, fica aqui no quarto, fica quieta que eu vou lá falar com ele. Nesse momento a Regina foi até uma das portas, chamou pelo nome dele, José, José, chamou pelo nome dele na porta. O tal porco foi até a porta e diante disso ela fez algumas orações, algumas rezas, alguns dizeres lá da feitiçaria que ela conhecia também e a situação se acalmou. Ela voltou até a Márcia e falou, Márcia, pode ficar tranquila que ele já foi embora, agora a gente pode dormir. Diante disso a Márcia se acalmou, conseguiu passar essa noite na casa da Regina, depois de todo o incidente com o tal porco na madrugada que estava tentando invadir a casa. De manhã cedo, a Márcia já desesperada, querendo sair daquela casa, não nascer do sol, já procurou ir embora, né? O curioso foi que, quando ela saiu ao redor da casa para observar a bagunça, nada estava fora do lugar. Absolutamente estava tudo no mesmíssimo lugar. E foi basicamente isso. A história que tem é que esse cidadão José era um feiticeiro lá que virava porco em determinadas situações. Virava porco para assombrar, para fazer o que ele tinha que fazer, que a gente também não sabe, né? Como é que funcionam essas maldições. E o relato é basicamente esse, de uma transformação de um cidadão em um porco para assombrar na madrugada da cidade. E o Lucas vai trazer mais um relato, mas eu já tinha escutado para poder trabalhar aqui, trazer o conteúdo. Eu acho que é o mais impressionante para mim pelo lado inédito, né? Pelo lado de não encontrar relatos equivalentes, não que não sejam importantes aqueles que tenham pontos similares, mas esse é muito atípico, né? Aí ele soma, inclusive, algumas situações que estão envolvidas no folclore, que daqui a pouco eu já vou citar. Mas, assim, vamos colocar no cenário, né, o contexto em que esse relato desse feiticeiro ocorre. Primeiro, numa cidade com um nome bastante propício a lendas, né? Primeira Cruz, interior do Maranhão. A gente tem o conhecimento de que também é uma região, o Maranhão também é uma região que tem diversos relatos, não só envolvendo os elementais, mas também avistamentos, né, de UFOs. Mas essa figura do feiticeiro, né, essa figura também ela vem, é, é muito comum no interior daquele que mexe com as energias, mexe com as forças da natureza, nesse caso aqui com energias negativas, né, com magia negativa, como o Lucas fala, e ele com essa condução basicamente de um pacto com a amiga. E
Aí eu não tem como deixar de fazer as associações, né, as correlações. Como eu falei, nós temos aí alguns pontos que nos remetem ao folclore, da própria figura animalesca do lobisomem, das bestas folclóricas, né, como o lobisomem, como o homem-porco, que é muito comum, talvez quem seja da região sul-sudeste não conheça tanto, mas para quem aprecia o folclore e as lendas brasileiras, esse homem-porco, ou porco negro, como ele é conhecido em algumas regiões, ali, principalmente na Bahia. E fora isso, né, no mundo, né, nos Estados Unidos, na cultura navarro, tem a figura dos skinwalkers, que também são animalescas, que também são bestiais e que muitas vezes misturam aí a figura de um cachorro com o ser humano, de um porco com o ser humano, enfim. E mais então esse ponto de conexão com o folclore e para o próprio pacto, né? Que a gente pode, quando a gente associa a questão de magia, de ocultismo, ou vamos ali para o mesmo termo da própria feitiçaria, a gente não tem como deixar de associar, quando está relacionado a sexo, as figuras demoníacas conhecidas como íncubos e súcubos, né? Que são aquelas figuras que, de uma forma meio vampiresca, tentam sugar as energias e até ter um aspecto de obsessão sobre homens e mulheres, na medida em que conseguem o que querem, se utilizando das próprias energias sexuais, fora a própria magia sexual enquanto estudo, enquanto linha de estudo, porém aqui, infelizmente, vinculada a uma agressão, né? A figura de José sendo um agressor sexual e ela também se colocando numa situação de que, na medida em que tinha favores e esses favores realmente ocorriam, ela tinha essa conexão da facilidade de se obter com base em algo que ela tinha como trocar com ele, e a amiga presenciou e ele, como amigo, sabe como esse relato aconteceu. Me estendi até um pouco a mais porque eu acho que vale a pena até num futuro a gente explorar com um pouco mais de detalhes, mas Lucas continua com uma segunda porção aí envolvendo lenda. Vamos ouvir. Queria também observar que esse tipo de transformação, esse tipo de situação é bem comum nos interiores. A gente sempre ouve as pessoas falando que fulano vira porco ou fulano vira lobisomem. Eu acredito que esse tipo de situação ocorre em várias partes do Brasil, não somente no Nordeste. Verdade. A história do lobisomem, a história do homem que vira porco. Pelo menos aqui no Maranhão tem bastante disso nos interiores, sobretudo em zona rural. Então o relato foi esse, um dos relatos. Na cidade de Primeira Cruz também existe a história da Manguda. A Manguda é um relato que as pessoas contam lá, mas que eu nunca vi ninguém para dizer que realmente viu a Manguda. A Manguda em Primeira Cruz é o seguinte, nessa mesma cidade. Diz a lenda que se a pessoa está andando na rua de madrugada, voltando de alguma festa, de algum evento, e ocorre que alguém já olhou ao longe uma criança, uma menina, e a pessoa fica com medo. O que é que essa criança está fazendo ali essa hora? E segue o caminho. Nisso você ouve novamente uma criança chamar, um barulho de um grito, de um assovio, e você olha para trás. Quando olha para trás pela segunda vez, a criança já está maior, a menina já está maior e já está mais próximo. Nesse momento você precisa correr, porque se você olhar para trás mais uma vez, essa criança já vai ser uma mulher de mais de 2 metros, que é a chamada Manguda, que já vai estar muito próximo de você. Essa é a história da Manguda. E ela vai correr, vai te assombrar enquanto tu não chegar na tua casa. É a história da Manguda de Primeira Cruz. E tem Manguda também em outras partes, inclusive em São Luís. Então fica aqui meus relatos. Um abraço, Cristiano. Parabéns pelo podcast. E é isso.
Histórias de lendas de interior, de folclore, são muito, muito comuns aqui no Maranhão. Um abraço. Verdade. E a Manguda, né? Já ouvi, já li sobre essa figura aí que se transforma numa mulher gigante. É uma visão de diversos relatos, como o que ele relata mesmo acontecer na região, de perseguição mesmo, né? Dessa figura que persegue à noite pessoas até chegarem em suas casas. Já tive acesso a relatos que falam de perseguição a crianças. E aí, já que eu entrei numa linha de comparar também de uma forma mais universal com outras experiências pelo mundo, né? E tem até um filme dessa figura que eu vou relatar aqui, que é do espanhol, né? A Chorona. É uma mulher fantasma que persegue crianças. É um filme interessante, vale a pena assistir para conhecer um pouquinho mais da lenda mexicana. Tem uma lenda irlandesa também de uma figura chamada Banshee, que também persegue pessoas, mas ela principalmente está vinculada nessa perseguição ao ato de mau presságio, o ato premonitório para a própria pessoa que ela está perseguindo. Então, teriam pessoas que tenham perdido a vida antes relatado ter visto essa figura na Irlanda. E o Slenderman mesmo, caramba, quem não vai lembrar de Slenderman, né? Uma lenda um pouco mais moderna do que essas outras duas, mas a figura que também tem filme associado, então quem quiser buscar referência aí, quiser passar um final de semana buscando filmes que falam sobre lendas e folclores pelo mundo, tanto a Chorona ou La Llorona e os Slenderman tem filmes que estão vinculados a essas figuras. E também é uma figura alta, né? Principalmente eu fiz a correlação pela altura dessas entidades, dessas figuras que assombram, que perseguem e que em alguns casos também trazem um mau presságio. Bom, hoje a gente conclui com esses relatos do Lucas, a segunda parte das nossas crônicas voltadas ao relato dos ouvintes, número 155. Ele é bem interessante, bem extenso, e a gente resolveu dividir em duas partes para que a gente não pulasse nenhum ponto, e principalmente para mim, esses relatos aqui últimos foram bem significativos. E na questão, né, em geral de todos os relatos de hoje, eles mostram como esse lado sobrenatural, desses relatos que trazem os aspectos que envolvam avistamentos de OVNIs, de figuras, de manifestações de formas, o quanto existem similaridades e casos que no mundo inteiro ocorrem. E ao contrário do que algumas pessoas possam pensar quando eu trato esse tipo de comentário, é que o quantificar esses relatos parecidos é que, para mim, caracterizam como efetivamente algo acontecendo, um fenômeno acontecendo em diversas localidades no mundo, às vezes um pouco mais regionalizadas ou não, mas se você buscar na essência, no cerne desses relatos, existe um núcleo que os ligam, que fazem que as fronteiras não existam por conta do que isso acaba significando, muitas vezes focado mais numa cultura de um país ou de uma região, mas mesmo assim o que eles simbolizam para a mente do ser humano tem a mesma conotação, né? E é isso, gente. Obrigado. Se vocês gostaram desse conteúdo, nos sigam aqui no Spotify toda semana.
nós escolhemos um episódio do Relato dos Ouvintes e fazemos as nossas crônicas aqui, trazendo como o Crônicas do Além Retrô. Mais uma vez agradeço aos Ocas por disponibilizar o conteúdo. Se vocês têm interesse por esse tipo de conteúdo e demais correlacionados, nós somos o canal Defining Ghosts no YouTube e temos outros conteúdos que também tratam sobre o tema, algumas outras entrevistas com a tanatopraxista Josiane Oliveira, com alguns outros ocultistas que trabalham sobre temas que às vezes estão relacionados também, como no caso aqui do Lucas, com a magia negativa, magia negra ou numa magia de forma geral, tá bom? Obrigado e até o próximo Crônicas do Além Retrô. Fui.